Brasileiros e brasileiras, boa noite. Já está bastante tarde, mas para vocês, para mim ainda é cedo. E hoje foi declarada a guerra no estado do Rio de Janeiro pela bandidagem do poder, chefiado pelo bandido, terrorista, malaco, cafajeste, vagabundo, Miguel Elias Temer Lulia, contra a bandidagem de campo, que no Rio de Janeiro é chefiado desde Garotinho e dali para cá até o Pezão, Crivella. Enfim, não tem nenhum político dentro do Rio de Janeiro que não seja bandido também. E quase todos diretamente ligados ao crime. Nessa conjuntura, eu me peguei como magistrado supremo do Estado, na condição de interventor constituinte da República. Diferente de presidente da República, porque quer dizer o povo diretamente no poder, na minha pessoa. Então eu tenho de prestar conta para o povo. E neste dia, eu tive de proferir a minha primeira sentença como magistrado de Estado. E nessa primeira sentença, tive a dificuldade de o povo não ter defensores no Parlamento da República e nem tribunais de socorro no regime, porque não existe mais regime, não existe mais Estado, persiste a Constituição. A Constituição que, mais uma vez, o bandido vagabundo da pior espécie, Michel Temer, ladrão do país, que nunca fez absolutamente nada de útil, nem para si mesmo, porque é um canalha, rasgou a Constituição mais uma vez. Se ele soubesse o que é a Constituição, mas não sabe porque ele fez parte do grupo de constituintes que promulgaram a Constituição, que eu ajudei a escrever, e nunca vi uma vírgula vinda de Michel Temer, vagabundo. A intervenção da União em Estado, ela tem de seguir o artigo 89 da Constituição. Primeiro, o presidente da República tem de reunir o Conselho da República, ouvi-lo, e esse Conselho da República, analisando o processo que o Gabinete da Presidência da República, pela sua assessoria de inteligência, se ainda tivesse, tem de dizer ao presidente se a intervenção é aconselhável ou não. O presidente, ouvido o Conselho da República, elabora o decreto e manda para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, então, tem de aprovar ou não. Aprovando, o presidente da República, então, determina a intervenção. Nomeia o interventor. E essa intervenção
não pode durar mais do que 3 meses. O interventor nomeado desloca o governador e o vice-governador do mandato, enquanto ele persistir na intervenção. Não existe intervenção por parte no Estado. Ou é uma intervenção no Estado, ou é assalto de bandido enrustido em alguma coisa na União, invadindo o Estado. Foi o que essa bandidagem, chefiada por Michel Temer e outro crápula que está apodrecendo a farda, General Eduardo Dias da Costa Vilas Boas. Um crápula da pior espécie. Além de sofrer de disfunções psíquicas, porque é um comunista, maoísta. E para ser comunista, a ciência diz que o sujeito tem de ser um psicopata ou ter qualquer defeito psíquico congênito. Esse sujeito, elevado na hierarquia militar pela bandidagem no poder, colocado em esbulho do comando do exército pela bandida Dilma Rousseff e mantido pelo bandido pior do que ela ainda, Michel Temer. Esse sujeito, mesmo enrolado numa cadeira de roda, não conseguiu ser, pelo menos, lúcido em favor da sua própria situação. Comprovando mais uma coisa da ciência, que o bandido também sofre de índole demoníaca genética. Porque qualquer pessoa de bom senso, que não fosse um demônio encarnado, do jeito que está, esse sujeito que apodrece a farda, que joga o exército à condição de capachos de bandidos, sentiria algum pingo de vergonha na cara e já teria ido para a reserva. Eu mesmo me humilhei muito, tentando fazer com que esse bandido tivesse um lampejo de bom senso e desinfetasse o exército. Mas não tem senso de dignidade nenhuma, porque o regimento militar, as leis militares em todo o mundo, excluem pessoas aleijadas da vida ativa militar. E esse sujeito parece que adquiriu a condição própria dele. Eu observo isso na fotografia. Encriquilhado dentro da cadeira de roda dele, olhando de baixo para cima, assim, do amo Temer. Parece que sente orgasmo na frente do chefe. Essa é a situação do exército, brasileiros e brasileiras. Mas não me ocasiona espanto. Sou profissional para lidar com isso. Mas preciso esclarecer vocês, porque o que eu estou fazendo
não é invenção minha, tem de surgir da Constituição da República, porque são vocês, os titulares do poder constituinte, que estão promovendo, em sede de processo histórico, no Foro de Soberania, na Magistratura de Estado, o que eu estou fazendo. A sentença que proferi hoje, a primeira como magistrado supremo de Estado, está aqui. Ao terrorista Raul Jungmann, recebeu hoje, está aí, carinho. Eu estou dizendo para ele que é um bandido, apátrida, sem as mínimas condições de representar o povo, quanto mais de exercer o Ministério da Defesa sobre as Forças Armadas. É um comunista da pior espécie, sem um pingo de vergonha na cara, porque todo comunista não tem vergonha. Ele recebeu aqui, estou dizendo que é um bandido, vai ser preso, vai responder pelos crimes comuns junto com o seu amo e depois vai ser entregue à Corte Marcial Internacional pelos crimes contra a humanidade, de genocídio que a humanidade está sofrendo no povo brasileiro. Aqui está a notificação aos comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, onde eu estou dizendo para os comandantes que o povo no poder não aceita que nessa guerra de bandidos, que embora seja salutar para o país, uma guerra entre os bandidos que se acabem entre eles, o povo não pode aceitar, porque do lado da bandidagem que vai atacar do poder contra a bandidagem de campo, a bandidagem do poder está roubando as fardas do Exército, está roubando os custos dos cofres públicos, está roubando o armamento do Exército, está roubando o equipamento do Exército para fazer guerra entre corporações de bandidos. Estou dizendo aqui, é a sentença que eu estou dando. Nesta sentença que eu estou dando, eu estou dizendo que a bandidagem de campo, se matar todos os efetivos da bandidagem do poder que vai atacá-los, a magistratura de Estado lhes reconhece o benefício que eles estão prestando na limpeza do poder e lhes compensará com alívio das penas e com a modalidade de cumpri-las. Mas é preciso que saiam vitoriosos, que dessa guerra não escape nenhum desses bandidos. Porque os bandidos que foram para atacá-los lá são aqueles que realmente a nação precisa se ver livre deles. A bandidagem de campo que está sendo atacada a partir de hoje produziu no mesmo período 4.700.000 vítimas.
A bandidagem que foi atacá-los já produziu mais de 11 milhões de assassinatos. Hoje, a bandidagem de campo produz em média 174 assassinatos por dia. A bandidagem do poder que foi atacá-los produz 94 só nos corredores de extermínio do SUS. Produz 53 mil eliminações por ano nos corredores de extermínio do trânsito, onde produz também 135 mil vítimas que ficam aleijados ou sofrem grandes tratamentos médicos nos acidentes de trânsito. Acidentes de trânsito porque o dinheiro das estradas, que é arrecadado em impostos escorchantes de gasolina e diesel para a construção de estrada, eles roubam tudo. E aí, o país fica sem estrada. Mas eles lotaram as estradas, o leito viário não suporta a massa de rodagem, porque na época nossa, no regime militar, as nossas estradas tinham 17% de espaço no leito de rodagem entre veículos, 14% de espaço de estacionamento. Hoje, não existe mais estacionamento nas rodovias. Eles usaram tudo para trânsito. E sabe por que fizeram isso? Porque desde 2008, quando houve a crise monetária no mundo, a bandidagem começou a receber das montadoras comissão para o Lula manter o consumo de automóveis. E aí como é que eles faziam isso? Emissões de real frio para fazer lastro monetário em contas correntes e os bancos darem giro à roda do consumo-produção. Com isso, eles alojavam o emprego no consumo fiado e a produção nas emissões de real frio. E aí, o resultado foi uma dívida pública. Hoje calcula-se entre 7 e 9 trilhões de reais. Impagável. Ninguém sabe a fortuna do Lula nas comissões das montadoras e das financeiras e das fábricas de autopeças e implementos automobilísticos. E o sistema prosseguiu. É tanto que todas as empresas brasileiras quebraram. Não quebrou apenas as empresas associadas ao terrorismo, partícipes do terrorismo, as montadoras e as fabricantes de peças e implementos automobilísticos. Esta é a bandidagem que declarou guerra hoje, a bandidagem de campo no Rio de Janeiro. A bandidagem que declarou guerra, a bandidagem de campo, além dos 11 milhões de pessoas já assassinadas, 53 milhões de pessoas, 94 milhões de pessoas, e aí por diante. Temos até no suicídio uma média de 27 pessoas que se suicidam por dia.
por desespero de dívidas, de miséria diante dos filhos, e pessoas de vergonha diante dos familiares que o sustentam sem emprego. Temos de tudo que você possa imaginar na área da bandidagem que declarou guerra à bandidagem de Campo do Rio de Janeiro. Tudo. Na próxima semana vou começar a divulgar a monstruosidade desses bandidos na área da saúde pública, a partir do governo do Distrito Federal. Vou começar a divulgar os horrores dessa bandidagem em todos os campos essenciais da vida brasileira. Enquanto a bandidagem lá do Rio de Janeiro tem as suas armas de assalto, de prática do seu meio de vida, que é o crime, mas não roubam os cofres públicos. Ninguém está envolvido na Lava Jato, como Michel Temer e toda a sua quadrilha. Os bandidos assaltam bancos, assaltam o povo na rua e vivem disso. Então, começam a ter no julgamento de mérito uma consideração sublimada aos bandidos que hoje se determinaram a atacá-los. E então, vai sair agora no blog da intervenção, todo mundo pode copiar, está tudo aqui já protocolizado, tudo direitinho, recebido pela bandidagem do poder, tudo direitinho aqui, justiça militar, enfim, as instituições envolvidas na baderna. Vai sair no blog, todo mundo pode copiar agora e distribua. O povo tem de começar a raciocinar. O povo tem de começar a deixar de seguir a Globo, de seguir essa bandidagem toda infiltrada nos meios de comunicação e na mídia. São todos bandidos, terroristas. Porque se não o fosse, estariam informando a verdade para o povo. Informando a verdade da guerra declarada hoje por Temer. Não precisa a pessoa ser advogado. É só ele ler a Constituição. Está quase desenhada ali o procedimento interventorial cabível da União sobre qualquer Estado da Federação. Isso que saiu aí não é intervenção. Então nós temos em favor da bandidagem atacada. Em primeiro lugar, não existe Estado. Gilmar Mendes vem mostrando isso há tempo, no jogo do prende e solta de bandido. A quadrilha de juízes de instância inferior prende. Gilmar Mendes diz, eu sou da quadrilha suprema e solto. Não é que eu queira soltar, mas eu, como brasileiro cidadão, tenho o dever de dizer aos outros brasileiros cidadãos que não existe Estado. E eu, por conseguinte, sou magistrado, sem o poder de coação, não posso prender ninguém. Foi o que fez também o magistrado Sérgio Moro, quando condenou Lula e não mandou prendê-lo. Exemplo seguido, pelo Tribunal da Quarta Região, Porto Alegre. Manteve a condenação, aumentou a pena, mas não decretou a prisão. Porque na prisão precisa ter o poder de coação do Estado. Se não existe Estado, aonde que vai ter esse poder? E aí os juízes ficam
fazendo papel de palhaço. Sérgio Moro não se prestou para isso. Nem os magistrados do Tribunal Regional em Porto Alegre. E para minha satisfação, porque a Justiça Federal está comigo desde o início, nenhum juiz federal vem se prestando a isso. Como o ministro Gilmar Mendes também fez mais ou menos como Sansão. Derrubou o circo em cima dele para mostrar para o povo que não existe Estado. Não existe foro de socorro ao povo, porque em qualquer instância, perante qualquer poder, peticiona o próprio bandido ou a protetor dele. Estas coisas é preciso que o povo comece a atinar para elas. Porque, senão, eu estou colocando o povo numa situação difícil. Estou colocando isso aqui nos furos internacionais. Essa documentação toda aqui vai imediatamente para o Departamento de Estado americano. Eu estou pedindo socorro humanitário lá. E as negociações estão para lá de adiantadas. O presidente Trump não está nada satisfeito com a comunização do Brasil, como o mundo livre nenhum está. Isso aqui vai tudo para os foros internacionais. E para os foros internacionais basta que tenha isto aqui, o recebimento e o deferimento tácito. Ou seja, a promulgação tácita, porque em esfera de foro de soberania não existe decisão de poderes, porque não existem os poderes constitucionais. Existe o povo em poder constituinte em foro de soberania. Então o povo apenas dá satisfação às instituições, mesmo que elas estejam esbulhadas pela bandidagem comunista terrorista, como estão. E é por isso que eles recebem. E não tem por onde sair. Eu sou o magistrado de Estado, como interventor constituinte interino da República, encarnando o povo. O povo, então, tem de ser eu no poder. Tem de começar a deixar para lá a Globo, essa bandidagem do poder, e começar a se habilitar aqui no que a gente está fazendo. Porque senão, a qualquer momento, o socorro humanitário estará no Brasil. Eu não vou ter mais condição de estar driblando a situação. Tenho de entrar para dentro do Palácio do Planalto. E aí significa atos de bastante violência, que eu não quero. Na próxima semana, estarei determinando à Polícia Federal a abertura do procedimento constitucional contra Michel Temer por essa guerra que ele declarou entre bandidos no Rio de Janeiro, pedindo a prisão em flagrante dele. Se a Polícia Federal não me obedecer, vai acontecer com ela o que vai acontecer com Michel Temer, com Vilas Boas e com esses oficiais todos que estão empenhados hoje nessa guerra entre bandidos no Rio de Janeiro. A situação, como vocês veem, não é para quem tem medo.
Mas não basta não ter medo. É preciso que atrás se tenha retaguarda. E é claro que se eu não tivesse, eu não estaria tomando essas medidas. Então, durma um sono tranquilo. Que Deus envie os seus anjos para vigiarem por vocês. Porque os nossos dias são negros, são preocupantes. Mas eu prometo a vocês que ninguém é superior a mim em autoridade pedagógica, conhecimento de causa e domínio da vida civilizada. Muito obrigado.